As vagas de emprego para o setor de tecnologia cresceram, sabe quanto? 34%, isso nos últimos 10 meses aqui no Brasil. Então, de janeiro a outubro, 74 mil oportunidades foram criadas e os salários podem chegar até 14 mil reais. Para saber mais sobre esse setor, a gente faz conexão agora com a Tatiana Ribeiro, que é diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Tatiana, qual o motivo desse aumento todo das vagas? 34%? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, Heródoto. Um prazer aqui estar com vocês hoje. Bom, a gente vê uma evolução bastante grande da digitalização da economia, né? Acho que muito acelerada pela pandemia. Isso acabou abrindo espaço aí para que as empresas pudessem avançar na inserção de tecnologias digitais desde o processo produtivo até mesmo no processo de oferta de produtos, então canais digitais, né? Isso acelerou muito a necessidade por mão de obra especializada na área. A gente vê um crescimento bastante acelerado e mais do que isso, a gente vê uma oferta de vagas que seguem abertas pelo déficit de profissionais qualificados que hoje o Brasil oferece no mercado de trabalho. Tatiana, recentemente eu tive a oportunidade de conversar com a diretora de uma FATEC, aqui da região da Grande São Paulo. E eram vários cursos técnicos, né? Ele prepara esse pessoal. E ela estava contando o seguinte: as salas estão vazias. As pessoas, os jovens, não ocupam todas as vagas que a FATEC oferece para o pessoal poder se qualificar para várias atividades do trabalho, entre elas essa área que você comentou conosco agora, que é a área de segurança, a área voltada para a tecnologia. Agora, assim, se o jovem não está chegando para estudar num curso médio ou superior da FATEC, ele não vai estar habilitado para pegar nenhuma dessas vagas. Você concorda ou não? Plenamente. E aqui no Movimento Brasil Competitivo, a gente acredita muito na trilha do ensino profissional e tecnológico como algo muito habilitador para essa transformação da economia, né? E eu acho que existem alguns desafios que estão, de alguma forma, colocados quando a gente pensa nisso. O primeiro é que o Brasil tem uma cultura, né, que não valoriza o ensino técnico e profissional. Então, quando a gente olha para os nossos dados hoje, no Brasil, cerca de 10% dos alunos cursam o ensino médio técnico, né, no Brasil. Então, só 10% daqueles que estão cursando o ensino médio fazem a opção por seguir a trilha, que também é técnica. Quando a gente olha para outros países da Europa, por exemplo, esse nível está em cerca de 50%, podendo chegar a 60%. Então, acho que tem um desafio aí de transformação cultural, da gente valorizar isso como uma alternativa de inserção profissional realmente desses jovens no mercado de trabalho. Então, acho que esse é um ponto bastante importante que a gente precisa trabalhar ali como sociedade e como nação. E tem um outro desafio, né, e que de alguma forma também acho que é bastante importante: como é que a gente trabalha essa trajetória para que desde o início, né, as crianças possam ter contato também com essa visão das habilidades do futuro, com tecnologia, com programação, com engenharia, com ciências, com matemática, para gerar o interesse dela seguir carreira com isso também no futuro. Então, acho que a gente precisa também olhar um pouco para como construir um currículo que gere a oportunidade das crianças poderem interagir com isso desde o início, né? Acho que esses dois movimentos são muito importantes para que a gente possa fazer com que a opção pelo ensino profissional ela seja a decisão de qualquer estudante, pensando se ele quer no futuro, de repente, seguir uma carreira ou uma trajetória que vá levá-lo também ao ensino superior, mas eu acho que os dois caminhos eles são muito importantes, são diferentes, os espaços também são diferentes, e eu acho que um dado importante também para a gente avaliar é quando esses jovens saem do mercado de trabalho, isso é uma pesquisa inclusive do INSPER, né? Existe já a comprovação de que as remunerações são maiores, né? Então o ensino técnico ele realmente agrega também no quesito salário, ele traz oportunidades maiores de remuneração para jovens recém-formados ali, né? Recém-formados nessa trajetória.
E quando desde a escola de base, né, ela vem já incentivando esse aprendizado, Tatiana, o resultado é fantástico. Eu uma vez fui entrevistar um estudante de ciência e tecnologia ciências da informação, na verdade, e ele tinha desenvolvido um aplicativo para ajudar ONGs, era um aplicativo fantástico. Eu perguntei, nossa, como é que você se sente, né, ainda na universidade, desenvolvendo um aplicativo? Ele falou, não, já desenvolvi vários na época de estudante. Então, assim, quando a criança tem esse contato, realmente os resultados são muito grandes e incentiva a continuar esse aprendizado. Agora, quando a gente fala em tecnologia, é muito amplo, né? São vários setores dentro da tecnologia, vamos dizer assim. Tanto é que quando a gente vê um anúncio de emprego, para mim fala grego ali nas funções. O que o mercado mais espera desse profissional? Vai desenvolver sistemas, vai atuar na programação, vai atuar na segurança, né, de plataformas. O que mais tem de demanda no mercado hoje? Acho que todas essas áreas são muito demandadas hoje e com a própria pandemia, né? Acho que um fenômeno que aconteceu e é super interessante é que você não tem mais limites geográficos, né? Então tem muita gente, inclusive, sendo recrutada para trabalhar para empresas do exterior. Então o Brasil tem perdido cada vez mais mão de obra qualificada, né? E quando a gente fala para futuro, a gente olha para futuro, a percepção que a gente tem aqui é que todas as empresas vão se digitalizar, todas elas serão digitais. Então, é muito importante a gente pensar que essa oferta, ela já cabe em qualquer setor. Então, a indústria já é digital, a indústria usa uma série de tecnologias de Big Data, de inteligência artificial, dentro do seu processo produtivo. Então, o espaço hoje, ele é muito amplo. Então, a gente está falando de ciências da computação, a gente está falando de ciência de dados, de engenheiro de software, engenheiro de segurança da informação, engenheiro de nuvem. Então, acho que existem hoje uma série de competências que são demandadas aí pelo mercado de trabalho e isso só tende a se aquecer, né? Cada vez mais, porque acho que esse é o futuro e, de alguma forma, a gente precisa conseguir entregar, né, esse processo de qualificação para, obviamente, contribuir para que esses jovens sejam inseridos no mercado de trabalho. E eu acho que tem um segundo desafio também que é importante a gente avaliar, que é também pensar na requalificação dos profissionais que hoje já estão empregados e que, de repente, estão em funções que não têm esse contato tão próximo com tecnologia, por exemplo, e que também precisam ser olhados com bastante cuidado. Então, como é que a gente pode trabalhar, seja em parceria com as empresas, ou seja também via programas de governo, né, para pensar em trajetórias ou em trias de recapacitação de profissionais que já estão hoje inseridos no mercado de trabalho. Tatiana, muitas coisas interessantes que você falou, mas tem uma aqui que me impactou bravamente. Quando você disse que só 10% dos jovens vão para essa área de tecnologia. Isso é uma coisa dolorosa, né? Quando você lembrou que em outros países do mundo, até pensei na Alemanha, a hora que você estava falando, de 50% a 60%. Então, veja bem, no mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais competitivo, se a gente não acertar isso, como é que nós vamos competir, até quantitativamente, com esses outros países que têm uma quantidade muito maior de jovens dedicados a essa área? E outra coisa, também gostaria que você rapidamente comentasse. Veja bem, nós estamos falando de ensino médio. Esse pessoal não está à disposição do mercado de trabalho no dia seguinte, nem no mês seguinte, e talvez nem no ano seguinte, porque ele precisa se qualificar. Eu te pergunto o seguinte, quem é que vai preencher essas vagas se nós não estamos formando gente para isso? Heródoto, acho que esse é o centro da questão e eu quero fazer referência a um outro estudo que o MBC desenvolveu há 4 anos atrás, que fez uma mensuração sobre o peso do chamado custo Brasil na economia, tá? Esse peso ele foi estimado em R$1,5 trilhão ao ano, né? Quando a gente comparava o ambiente de negócios no Brasil ao ambiente médio da OCDE, as empresas gastam no Brasil R$1,5 trilhão a mais ao ano para produzir, tá? Então, esse é um dado geral. Isso representava, na época, 22% do produto interno bruto do nosso país. E quando a gente olha para os gargalos, né? A gente olhou a partir do ciclo de vida de um negócio, o principal gargalo é capital humano. Então, hoje, a falta de mão de obra qualificada, a burocracia que está relacionada ao processo de empregar no Brasil, eles
atrapalham o nosso ambiente de negócio em quase 300 bilhões de reais ao ano. Então, esse é um tema central. A gente não pode esperar 4 anos, a gente não tem como esperar nenhum ano. Enquanto a gente não conseguir resolver isso de forma decisiva, e é muito o que você trouxe, a gente precisa pensar na política pública ampla, né? Educação é um tema-chave, educação é central para a produtividade da economia, mas é um ciclo. A gente está falando de uma geração inteira de pessoas que precisam ser formadas, então a gente precisa avançar desde a melhoria da qualidade do nosso ensino básico e fundamental, né? Então, hoje a gente tem um número que é inaceitável de analfabetos funcionais, de crianças que possivelmente não foram alfabetizadas de forma adequada e tem um impacto muito grande, né, em toda a trajetória de vida de cada uma dessas pessoas. Então, a gente precisa avançar nisso e a gente precisa avançar na formação técnica como um instrumento que é muito mais acelerado, né? Então, hoje, a gente tem a alternativa do novo ensino médio como algo que a gente está apostando muito, né? O novo ensino médio começou a ser implementado no ano passado e a grande novidade que ele trouxe foram os itinerários formativos, né? O jovem agora, ao ingressar no ensino médio, ele pode escolher, né? Se ele vai para a área de sociais, de ciências ou se ele vai para a trajetória que é de ensino profissional e técnico. Então, a gente tem uma expectativa de que essa trajetória ela vá ampliar o número de pessoas formadas, tá? Nessa modalidade. Mas, além disso, a gente precisa investir em outras formas de capacitação, que são cursos, de repente, mais específicos e mais rápidos. E é muito interessante ver como a falta de qualificação ou a falta de oferta, né, de mão de obra qualificada tem feito as próprias empresas desenvolverem os seus programas de formação. Então, hoje, acho que é super comum a gente ver várias delas com programas de tecnologia, querendo, de repente, capacitar jovens estudantes em programação, em ciência de dados, inclusive já garantindo a contratação desse jovem ao final. Isso, acho que é uma demonstração do apagão de mão de obra que o Brasil vive hoje. E quando a gente olha para negócios que são muito baseados em tecnologia, então a gente vê muito as conhecidas startups, né, que tem, acho que esse DNA mais forte, isso é um habilitador, inclusive, para permitir com que elas sigam crescendo. Então, quando a gente olha até para o próprio plano de negócio, se a gente não tiver gente qualificada, gente capacitada, isso vai, de alguma forma, fazer com que a empresa tenha um limite ali de onde também ela pode chegar, né? Sim. Então, é muito interessante ver que há um espaço também de cooperação dentro do próprio setor produtivo para avançar nessa agenda. Até porque muitas empresas alegam que, às vezes, nem sempre o ensino regular acompanha a necessidade do mercado, porque tudo é muito rápido nessa área de tecnologia, né? O desafio é grande e a chave, com certeza, é a educação, é a qualificação. Tatiana, obrigada por estar com a gente, viu? Obrigada pela análise do setor, uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, obrigada. Obrigada.